Podemos estimar quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas? Esses sumiços foram resultados de erros humanos ou fenômenos climáticos? Vamos tentar descobrir. Temos a história curiosa do SS Cotopaxi, navio que desapareceu em 1925, viajando de Charleston, Carolina do Sul, para Havana. Nunca chegou ao seu destino. Anos depois, na década de 1980, uma parte dos destroços foi encontrada a 65 quilômetros de San Augustine, na Flórida. Como os especialistas não conseguiram determinar com precisão o que era e de onde veio, o apelidaram de naufrágio do urso. Foram necessários muitos anos adicionais de trabalho, feitos principalmente por biólogos marinhos, para identificar que era de fato o desaparecido SS Cotopaxi. Isso foi confirmado em janeiro de 2020. Como ele ressurgiu e como chegou lá, já que esse misterioso naufrágio nem está no Triângulo das Bermudas. Vamos ver quem criou esse termo, Triângulo das Bermudas. Você pode realmente identificar o local em um mapa? Não, ele também não é oficialmente reconhecido. E não aparece em nenhum mapa do mundo. Ninguém concordou com seus limites exatos. Existem apenas suposições com aproximações de área que variam entre cerca de 1,5 milhão e 4 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com todas as aproximações, a região tem uma forma vagamente triangular. Em 1964, um autor americano chamado Vincent Hayes Geddes teve a ideia pela primeira vez ao escrever um artigo para a revista Argosy. Ele usou o Triângulo das Bermudas para descrever uma região triangular que destruiu centenas de navios e aviões sem deixar vestígios. É muito difícil chegar ao número exato de navios e aviões desaparecidos porque alguns sumiram sem deixar vestígios. Seus destroços na região não foram recuperados, mas as histórias registradas devem ajudar. As lendas sobre o Triângulo das Bermudas remontam ao século XV, como a do explorador italiano Cristóvão Colombo, que ao navegar pelas águas do Atlântico, passou pelo local no final dos anos 1490, no que hoje conhecemos como o Triângulo das Bermudas. Ele viu uma enorme chama que parecia cair no oceano. Mais tarde, percebeu uma luz incomum piscando à distância no local exato. Como muitos outros marinheiros desde então, sua bússola não funcionava muito bem na região. Voo 19, um avião da Marinha em um cronograma de rotina em 1945, também começou a lenda do Triângulo das Bermudas. Ele era comandado pelo tenente Charles Taylor e está registrado que se perdeu no triângulo sem motivo. Como os pilotos não tinham GPS na época, deviam confiar em suas bússolas e acompanhar a quanto tempo estavam voando em uma direção específica e em qual velocidade. Pouco depois de concluir a tarefa, ambas as bússolas a bordo pararam de funcionar corretamente. Registros encontrados após o desaparecimento do avião também indicam que Taylor não tinha um relógio naquele dia em particular. O relatório inicial afirmava que a razão para esse evento infeliz foram os erros do piloto. No entanto, como as pessoas não ficaram satisfeitas com isso, ele foi alterado para causas ou razões desconhecidas após várias revisões. Um piloto sobrevivente chamado Bruce Jernan sugeriu que enfrentou uma névoa eletrônica enquanto passava acima do triângulo, fazendo-o viajar no tempo. Em 1970, ano em que esse incidente aconteceu, ele estava pilotando sua aeronave quando ela foi cercada por duas enormes nuvens que formaram um redemoinho e espiralaram. Como muitos outros antes dele, Jernan notou que seus dispositivos de navegação estavam com defeito. Quando finalmente saiu daquelas nuvens, descobriu que seu voo levou apenas 35 minutos, quando deveria ter demorado 75 no total. Como não tinha outra explicação razoável para o que aconteceu, ele acreditava que deve ter sido empurrado para a frente no tempo. Não são apenas nuvens de aparência estranha que foram vistas acima do Triângulo das Bermudas. Em 2014, um piloto se lembrou de quase colidir com um objeto voador que ele não conseguia identificar. Alguns desses encontros estranhos foram até gravados. É o caso de um voo no início de 2015, cujos passageiros notaram um objeto curioso flutuando sobre o oceano. Os pilotos ainda não descobriram o que realmente viram. Ok, nem todas as explicações possíveis são tão incomuns. Oceanógrafos, por exemplo, também tentaram mostrar por que os navios desaparecem ali. Então voltaram recentemente a uma de suas antigas teorias: vagalhões. São imensas paredes de água que surgem de repente. Se várias dessas ondas subirem simultaneamente, se sobrepõem como um sanduíche delas. Se uma única onda pode atingir mais de 10 metros de altura e várias acontecerem simultaneamente, isso pode criar um vagalhão capaz de superar 30 metros de altura e rapidamente virar os maiores navios. Os meteorologistas também criaram sua própria explicação: nuvens hexagonais. Elas são incomuns e podem gerar ventos de até 270 km por hora. Também são muito grandes, algumas atingindo
de cerca de 30 a quase 90 quilômetros de diâmetro. Desta forma, as ondas dentro destas gigantes do vento podem chegar a 15 metros. A própria força magnética da Terra também pode ter algo a ver com isso. Dentro do Triângulo das Bermudas, as bússolas apontam para o verdadeiro norte, o Polo Norte geográfico, em vez do norte magnético, o Polo Norte magnético em deslocamento. Algumas pessoas até explicaram que, como esses dois se sobrepõem perfeitamente no Triângulo das Bermudas, isso pode causar um fenômeno magnético que resulta no mau funcionamento dos dispositivos de navegação. Isso é chamado de linha agônica. O problema é que os cientistas descobriram que essa linha se move a cada ano. Pode ter passado pelo Triângulo das Bermudas em algum momento, mas agora vai pelo Golfo do México. Outros fenômenos naturais estranhos encontrados ao longo da costa da Noruega podem ajudar a explicar por que o Triângulo das Bermudas engoliu tantos navios. Existem algumas crateras lá, medindo até 800 metros de largura e com 50 metros de profundidade. Os cientistas acreditam que elas foram criadas por bolhas de gás metano. Esse gás parece estar vazando de depósitos escondidos nas profundezas do mar. Uma vez que ele atinge uma certa quantidade, explode na superfície e causa erupções. Então, pilotos e capitães de navios realmente evitam essa área hoje? Isso poderia explicar por que há menos embarcações que se perdem lá hoje em dia? Porém, se você já voou de Miami para San Juan, Porto Rico, provavelmente sabe que isso não é verdade. Quanto aos navios, se as pessoas evitassem o Triângulo das Bermudas, quase todas as férias no Caribe estariam a perigo. Atualmente, muitos voos passam pela região, então está claro que ninguém está evitando o local. Afinal, trata-se de uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. Hoje em dia, o Triângulo das Bermudas tem tráfego diário intenso, tanto por via marítima quanto aérea. Mas ele está de fato sujeito a tempestades tropicais e furacões que acontecem com muita frequência. Vamos ter em mente que a corrente do Golfo, uma forte corrente oceânica que causa mudanças bruscas no clima local, passa por ali. Além disso, o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, o Milwaukee Depth, também está localizado lá. A fossa de Porto Rico atinge quase 8.400 metros no Milwaukee Depth. Então, se você pensar sobre isso, todo o mistério é uma combinação perfeita de erro humano, mau tempo e muito tráfego marítimo. Isso foi confirmado por dados fornecidos pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Olhando para as porcentagens, o número de navios ou aviões que desaparecem no Triângulo das Bermudas não difere de nenhum outro lugar. Os sumiços não acontecem com mais frequência do que em qualquer região comparável do Oceano Atlântico. Estatísticas oficiais dizem que cerca de 50 navios e 20 aeronaves desapareceram enquanto viajavam pela região. Essa é outra razão pela qual o número total é tão difícil de identificar. Ninguém poderia descrever o resgate nos registros oficiais se o barco fosse dado como desaparecido. Há também alguns eventos que, ao que parece, não aconteceram, somando-se a esses relatórios falsos, como o de um acidente de avião em 1937, perto de Daytona Beach, Flórida, sobre o qual os jornais locais, surpreendentemente, não revelaram nada. A lenda do Triângulo das Bermudas. Esse é um dos poucos mistérios que ainda não conseguimos resolver. Vamos voltar mais de 500 anos. A história começa com o italiano. Ele queria cruzar o oceano para chegar à Ásia, um continente rico em especiarias, seda, minerais, esse tipo de coisa. Chegar lá por terra demoraria demais, então ele pensou: ei, por que não construir alguns navios bem fortes, reunir alguns marinheiros e navegar para a Ásia? O que poderia dar errado? A propósito, este homem era Cristóvão Colombo. Em 1492, com uma pequena ajuda da família real da Espanha, ele embarcou em sua jornada. Tudo estava indo bem, quer dizer, embora estivesse indo totalmente para o lado errado. Mas ao chegar ao final da viagem, percebeu algo muito estranho. Ele não sabia disso na época, mas estava navegando pelo famoso Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, o caminho sem volta, o lugar assustador que fica entre Bermudas, Porto Rico e Flórida. Existem muitas histórias de navios, barcos e aviões desaparecidos neste lugar misterioso. Alguns foram encontrados anos depois, e outros desapareceram da face da Terra, indo para o fundo do oceano sem que fossem descobertos. Talvez. De uma coisa sabemos com certeza, não temos ideia do que acontece lá. As pessoas vêm tentando descobrir isso há anos, mas até então, nada mesmo. Então, o que foi que Cristóvão Colombo viu naquela fatídica noite? O que o assustou tanto? De acordo com seus registros, viu um enorme clarão no céu. Não importa se você é valente nessas horas. Se estiver navegando sem ter ideia de onde está e de repente vê um enorme clarão bem na sua frente, você me encontraria escondido debaixo do convés, roendo as unhas ou algo assim.
esse não é o único mistério do mar até então, nem de longe. Já ouviu falar do Kraken? Uma lula gigante que pode engolir um navio inteiro? Não? Você é sortudo. Imagine viajar em um navio, vento nos cabelos, mãos na cintura como aqueles velhos filmes de piratas. Então, uma lula enorme se aproxima vindo das profundezas da água fria e escura. Ela envolve seus tentáculos ao redor do navio e arrasta tudo para o fundo do oceano. Que bom que você levou junto um bote salva-vidas. Que tal uma serpente marinha gigante perseguindo seu barco a toda velocidade em busca de um lanchinho? Essa criatura é chamada de Leviatã e é melhor torcer para que não seja real. Ou as sirenas, pequenas mas lindas criaturas do mar. Elas gostam de ficar pelas pedras e cantar no karaokê. Sua voz mágica atrai os marinheiros, que conduzem seus navios direto para as rochas pontudas. E tem também as sereias, que são incríveis e gostam de karaokê, mas não de destruir navios. As boas e velhas sereias, elas existem, certo? E não vamos esquecer dos piratas de pernas de pau. Ha! Saqueando, invadindo e dizendo ha! A cada 2 segundos. Ah! Que mais esses caras fazem o dia todo? Então, de volta ao nosso amigo italiano Colombo. Talvez ele tenha visto somente uma tempestade? Por que ele não pensou nisso? Bem, eu não tenho mais de 500 anos e não estava lá. Como é que eu saberia? O estranho é que Colombo nunca mencionou nenhuma onda enorme ou tempestade, nenhum vento forte também. Apenas um clarão no céu. Talvez os golfinhos estivessem soltando fogos de artifício ou algo assim. Após o clarão, Colombo escreveu que a agulha de sua bússola começou a rodar para todas as direções. Isso está ficando cada vez mais estranho. Sua descrição termina com uma tartaruga amigável com óculos de sol pulando da água, empurrando os 3 navios para a costa e todos saíram para comprar cachorros quentes. Brincadeirinha. Então, o que aconteceu? Os cientistas agora acham que conseguiram uma resposta. Que rufem os tambores! Um asteroide caiu no oceano. Caso encerrado. Mas espere, e aquele lance da bússola? O que isso tem a ver com o asteroide? Os asteroides existem de todas as formas e tamanhos diferentes, mas são como ovos de chocolate. A melhor parte está dentro. São recheados de minerais e metais, que valem trilhões de dólares. Os cientistas estão até estudando como pousar e explorar a mineração em grandes asteroides. Teria que ser aí nos bem grandes, tipo do tamanho de Rhode Island. Por quê? Porque as chances são de que ele teria um campo magnético ao redor, tornando mais fácil pousar nele. Os pesquisadores acreditam que os campos magnéticos em torno de alguns asteroides possam durar milhões de anos. Mistério resolvido. Talvez a bússola do capitão Cristóvão Colombo enlouqueceu por causa da queda de um asteroide na frente dele. Na verdade, isso pode explicar outras lendas estranhas das Bermudas. Cerca de 100 anos atrás, o USS Cyclops deixou o Barbados a caminho de Baltimore e navegou bem no meio do Triângulo das Bermudas. E nunca chegou ao destino. As equipes de resgate passaram muito tempo em sua busca e não conseguiram encontrar nada. Ele simplesmente desapareceu. Assim, sem mais nem menos. Em 1945, 5 aviões militares desapareceram sem deixar vestígios. Eles sobrevoavam exatamente o Triângulo das Bermudas. Então, se existe um asteroide no fundo do mar em algum lugar, por que ainda está causando problemas 500 anos depois? Os radares e antigas bússolas dependem do campo magnético da Terra. O radar é como são rastreados os voos em todo o mundo. Uma leitura errada dele? Isso seria um problema. Experimente colocar um ímã perto de uma bússola para ver o que acontece. A agulha dela é o próprio pequeno ímã, sempre apontando para o norte. Mas, se você a puser próximo de um ímã forte o suficiente, ela irá girar em direção a ele. E se essa bússola for tudo o que você tem para guiá-lo até a costa? Os capitães dos navios chineses foram os primeiros a inventar as bússolas. Antes disso, as pessoas navegavam ao longo da costa ou apenas para ilhas que conseguiam avistar. Ter bússolas permitiu que os primeiros marinheiros escrevessem para onde foram, para que outras pessoas pudessem ir também. Portanto, agora que temos todas essas novas tecnologias, a questão é: esse asteroide ainda está lá embaixo? Como iríamos descer até lá para descobrir? Não seria o primeiro mergulho em alto mar. Já fomos até o fundo da Fossa das Marianas, o local mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas faz com que escalar o Monte Everest pareça uma piada. Apenas 2 pessoas já estiveram lá. Por causa da profundidade, a pressão da água é insana
E a única maneira de descer é em um tanque de alta tecnologia, algo que não esmaga com a pressão. E esse tipo de coisa não sai barato. Lá embaixo, apenas muita escuridão, silêncio e beleza. E um bando de animais estranhos. O Triângulo das Bermudas não é tão profundo quanto a Fossa das Marianas, então podemos chegar lá um dia. Podemos ver o asteroide que Colombo viu, dessa vez com milhões de peixes minúsculos que fizeram dele a sua casa. Todos aqueles navios e aviões perdidos que desapareceram devem estar lá em algum lugar. Ou podemos ver algo que nunca esperamos. Talvez encontrar espécies antigas de lulas, tubarões e tartarugas, com habilidades especiais como visão noturna. Quem sabe ouro. Cargas de navios cheios de ouro e prata afundaram no caminho de volta das Américas para a Europa. Alguns naufrágios tinham evidências de fogo, outros foram partidos em dois, a maioria ainda está lá. Os mergulhadores japoneses uma vez encontraram uma antiga pirâmide submersa, que eles não sabem ao certo se era natural ou feita pelo homem. No Mar Báltico, alguém capturou uma imagem bizarra de um sonar de uma nave espacial? Ou é apenas uma rocha de aparência estranha? Um lago na Suíça escondia um lindo carro antigo. Depois de ser resgatado para a costa e limpo, ele foi vendido por mais de $350 mil. E os pneus ainda tinham ar dentro. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas desde meados do século XIX. A região não consta em nenhum mapa de papel e não é uma área oficial do Atlântico. Esse enorme pedaço de água fica não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos e ainda assusta muitos marinheiros. Mas você não tem medo e quer provar que não há nada de especial ali? Então navega até o centro do Triângulo das Bermudas em um pequeno barco de pesca. Desliga o motor e espera. Várias horas se passam. O sol se põe abaixo do horizonte, a noite chega. Você está prestes a voltar para a costa, mas de repente tudo fica muito quieto. Então ouve um barulho na água, olha para o mar e vê centenas de peixes nadando para a superfície. Algo grande os assustou, que vem direto das profundezas. No instante seguinte, você percebe grandes olhos brilhantes e longos tentáculos alcançando o barco. Parece que um dos mitos mais terríveis sobre o Triângulo das Bermudas mostrou ser verdadeiro. Uma lula enorme, arrastando navios para o fundo. As histórias sobre essas lulas surgiram muito antes dos mitos sobre o local. Durante séculos, marinheiros da Noruega e da Groenlândia contaram histórias sobre um monstro marinho assustador, o Kraken, nas quais ele quebrava o convés das embarcações com seus tentáculos gigantes e as arrastava para o fundo. A aproximação dessa criatura é impossível de ser notada, pois ela não ataca pelo lado, mas por baixo. Mas eram apenas histórias. Somente no século XIX apareceram evidências científicas da existência desses monstros. Um bico de uma lula desconhecida foi encontrado na costa da Dinamarca. O tamanho? Cerca de 7,5 centímetros de diâmetro, equivalente a quase a palma da mão humana. Então, ficou claro que o Kraken era real. E é apenas uma variedade de lula gigante. Desde então, mais de 21 espécies delas foram descritas. Mas o primeiro vídeo com esse monstro foi gravado em 2004, nas águas do Atlântico Norte, não muito longe do Triângulo das Bermudas. Biólogos marinhos usaram uma isca para tirar as lulas das profundezas. O enorme monstro tinha cerca de 9 metros de comprimento, quase a metade de um vagão de metrô. De repente, ele apareceu na escuridão do oceano e rapidamente atacou a isca, apertando-a com seus tentáculos. Depois disso, muitas lulas gigantes foram registradas em fotos e vídeos. Elas apareceram na costa, passaram por navios. De acordo com alguns registros, o maior monstro já encontrado tinha 18 metros de comprimento e pesava quase 1 tonelada. Esse é o tamanho de um grande ônibus. Alguns cientistas acreditam que elas podem atingir 46 metros de comprimento. Quase o dobro de uma quadra de basquete, mas seu tamanho não é suficiente para afundar um barco. A primeira coisa que as ajuda a fazer isso é o efeito surpresa. As lulas vêm das profundezas, o que significa que não podem ser vistas do convés. Mas o monstro pode ver uma embarcação de longe, porque tem os maiores olhos do mundo. Cada um do tamanho de uma bola de basquete, acostumado a ver as presas nas profundezas negras do mar e a uma grande distância. A maioria das criaturas do planeta não consegue enxergar nessas condições. Então, a lula percebe seu barco e acha que é comida. Ela rapidamente se aproxima e ataca com os tentáculos. Esse animal tem 8 membros e 2 tentáculos extras mais longos, que usa para levar comida à boca
que tem a forma de um bico. Os outros são cobertos por dezenas de ventosas cheias de dentes afiados. Nada pode escapar dessas garras. A lula as envolve ao redor do barco. Com os dentes em cada uma, morde o convés. 2 longos tentáculos podem agarrá-lo, enquanto você está correndo em pânico. O monstro pode balançar a embarcação de um lado para o outro, até que uma de suas partes afunde na água. Você luta contra 2 longos tentáculos e cai no chão. Os 8 braços do animal estão apertando cada vez com mais força. Dá para ouvir o barulho do casco. A lula é grande, mas não consegue afundar um grande objeto de metal. E provavelmente não poderia afundar os enormes navios que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Você vê como a lula nada nas profundezas. E teve sorte dessa vez, mas definitivamente não enfrentaria 2 desses monstros. A existência de lulas gigantes foi comprovada há mais de 150 anos, mas as pessoas ainda não sabem nada sobre elas. O fato é que elas são algumas das criaturas mais misteriosas da Terra. Nadam rápido, passam a maior parte do tempo em profundidades, entre 400 e 900 metros. Para descer lá, as pessoas precisam de submarinos robustos e equipamentos volumosos que fazem muito ruído. Uma lula notaria muito mais cedo e sairia nadando. Os cientistas não sabem nada sobre o comportamento do animal, vida social, hábitos ou a distância que percorre durante o dia. E o mais importante, não é possível saber quantos deles estão escondidos na água. O oceano foi apenas 5% explorado. É possível que milhões de lulas gigantes habitem as profundezas do mar. Imagine centenas de tentáculos gigantes alcançando um grupo de navios navegando pelo Triângulo das Bermudas. Nos séculos anteriores, poderiam facilmente afundar uma frota inteira, já que as embarcações eram feitas de madeira e eram mais leves. Então, envolveriam o convés, fariam buracos no corpo dos navios com seus bicos afiados. Ventosas dentadas quebrariam os mastros e rasgariam as velas. A água encheria os porões e lentamente subiria para o convés. Os barcos afundariam em questão de minutos. Imagine os sobreviventes chegando à costa e contando a todos sobre esses monstros enormes. Foi assim que as lendas sobre o Kraken apareceram. Felizmente, temos sonares e equipamentos para monitorar o espaço marítimo. Você liga o motor para nadar até a costa e percebe que cerca de 30 tentáculos estão saindo da água e chegando perto. 3 lulas gigantes espremem o barco por todos os lados e o puxam para baixo. Parece não haver escapatória. Você olha para a água e vê os olhos negros o encarando. Neste momento, encontra uma solução. As lulas passam toda a vida na escuridão e têm medo da luz. Felizmente você tem um sinalizador e o usa para assustar os monstros. Eles voltam para a água, mas aparentemente não por muito tempo. Você lança mais alguns foguetes no oceano e grita de medo. A luz vermelha ilumina a escuridão do mar e é possível ver centenas de tentáculos em movimento. E nadam rapidamente para longe do fogo para uma distância segura. A toda velocidade, você navega em direção à costa, enquanto segue lançando todos os sinalizadores de fogo na água, sem dar aos animais a chance de se aproximarem. Por fim, chega à terra, com a certeza de que nunca mais voltará a este lugar. A má notícia é que essas criaturas não nadam apenas no Triângulo das Bermudas. Elas já foram encontradas nos oceanos de todo o mundo. Sim, é possível que a lula gigante seja a principal razão para o desaparecimento de navios. Mas isso não torna o Triângulo das Bermudas um lugar único. Barcos e navios de carga desaparecem em todo o Oceano Atlântico. O Triângulo nem mesmo está incluído no top 10 desses locais. Além disso, a área é uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico. E quanto mais navios navegam em um mesmo lugar, mais são perdidos. Muitos cientistas acreditam que o motivo dos desaparecimentos aqui são fortes tempestades e furacões. As Bermudas estão localizadas em uma área de alta pressão, que desvia as tempestades em direção ao Triângulo. As ondas atingem tamanhos tão grandes que são capazes de virar navios. Trovões e flashes frequentes de raios incapacitam aviões. Se você desenhar um mapa, traçar uma linha conectando as ilhas Bermudas, Porto Rico, Miami e de volta às Bermudas, o que obtém? O infame Triângulo, conhecido por engolir milhares de navios e aeronaves ao longo de séculos. Mas há um novo mistério para este lugar já enigmático. Há algo escondido nas profundezas das águas e está deixando pistas bizarras de sua existência. Splash! Seu submarino atinge a superfície da água. Você desce 30, 300, 600, 900 metros. Está ficando mais escuro. As paredes do submarino rangem à medida que a pressão aumenta. Mais de 95 bar
É tipo o peso de um piano de cauda comprimindo cada centímetro quadrado de seu corpo de todos os lados. Você chegou ao seu destino. Tudo o que resta é localizar a besta. Bem na hora, rodeado pelo vazio negro, você vê um brilho verde brilhante que está se aproximando. E aumenta ao chegar mais perto. É isso! A criatura está deixando estranhas marcas circulares em peixes, golfinhos, baleias e até mesmo em outros tubarões. Trata-se do tubarão cortador de biscoitos. Não se deixe enganar pelo tamanho. Pode não ser maior que um pino de boliche, mas é um parasita e se liga a outros animais marinhos, usando seus dentes serrilhados bem arranjados. Com uma mordida, ele enche a barriga, se desprende e continua o dia. O lanche móvel dele também segue nadando. A única evidência deste encontro: uma marca em forma de biscoito no corpo da vítima. Não presuma que você está seguro em seu submarino. Esse carinha ousado também persegue essas máquinas. Você decide não arriscar que o tubarão faça um buraco na única coisa que o impede de ser esmagado pela água ao redor. Então continua sua jornada para encontrar outras criaturas bizarras espreitando no Triângulo das Bermudas. Com o dobro da profundidade, encontrará o peixe-dragão negro. Ao contrário de outros habitantes de águas profundas, essa coisa produz luz na faixa do infravermelho. Azul e verde é o que os outros peixes bioluminescentes usam. Isso dá ao dragão negro uma grande vantagem. Ele emite luz que outros habitantes marinhos simplesmente não conseguem perceber. Seus predadores não conseguem detectá-lo tão bem quanto as criaturas das quais ele se alimenta. Um habitante verdadeiramente único do fundo do mar é a lula vampira do inferno. Nem vampiro nem lula o polvo. Essa coisa é uma espécie única. Tem os maiores olhos em comparação com o tamanho do corpo de qualquer animal em todo o planeta. Quando se sente ameaçada, enrola os braços ao redor do corpo. Essencialmente, a criatura se vira do avesso. Outro animal a evitar aqui é o terrível verme bobbit. Ele se enterra no fundo do mar, deixando uma pequena parte do corpo para fora, e espera a hora do jantar com um aparelho bucal em forma de pinça aberto. Do menu dele fazem parte outras minhocas e peixes que podem ser 7 vezes maiores. Ele usa as 5 antenas para sentir quando o almoço está perto o suficiente e ataca. Em um instante, se lança para frente e agarra seu lanche com o aparelho bucal. Mas ainda não acabou. Uma vez que as mandíbulas estão cravadas em seu almoço, o verme injeta veneno nele e o puxa para dentro da toca para se refestelar. Uma das trincheiras mais profundas do Triângulo das Bermudas é a língua do oceano. Esse também é o local de reprodução secreto dos tubarões-tigre. Você vai conhecê-los instantaneamente graças às listras cinza mais escuras de tigre nas laterais. Eles são a segunda maior espécie de tubarões predadores, depois do grande branco. E com um grande tamanho, vem um grande apetite. Mamíferos marinhos, tubarões menores, arraias e tartarugas verdes, todos fazem parte do menu. Se você um dia ficar cara a cara com um tubarão-tigre, espero que não, lembre-se, é possível dizer a idade do peixe olhando para as listras dele. Elas desaparecem com o tempo, então quanto mais jovem o animal, mais pronunciadas as listras. Há uma abundância de zooplâncton no Triângulo das Bermudas. Este é geralmente um pequeno organismo essencial para a cadeia alimentar do oceano. Mas veja só, se nada o comesse e ele crescesse descontroladamente, cobriria o mundo inteiro em camadas e camadas em apenas 4 meses. E o maior tipo de zooplâncton é a água-viva. As águas-vivas já existiam muito antes dos dinossauros. Provavelmente você sabe que seu corpo é composto de 60% de água. O de uma água-viva possui 95%. Portanto, se ela for levada para a costa, depois de algumas horas, a maior parte do corpo simplesmente irá evaporar no ar. Também é uma espécie que vive para sempre. Ela pode voltar ao estágio de pólipo e crescer novamente. Parece algo de outro planeta, mas não é geleia espacial. Aliás, isso existe. De volta aos anos 90, a NASA criou águas vivas no espaço para ver o que a gravidade zero faria com elas, que estavam muito bem vivendo lá no cosmos. Quando voltaram para a Terra, porém, tiveram problemas para se ajustar. A enguia europeia ainda não foi ao espaço, mas é uma espécie de globetrotter. Viaja da Europa até o Mar dos Sargassos
onde está localizado o Triângulo das Bermudas. No estágio de larva, ela às vezes vagueia pelo oceano por até 3 anos. O animal é também o camaleão do mar. Com o passar dos anos, muda de cor, passando de translúcido a amarelo e ao prata metálico. Essa enguia é noturna e reservada. Praticamente a companheira ideal para ter quando você assalta a geladeira no meio da noite. Uma lula gigante com mais da metade do comprimento de um campo de futebol uma vez apareceu em uma praia da Flórida. Os pesquisadores suspeitaram que esse monstro viesse do Oceano Atlântico, perto do Triângulo das Bermudas. Trata-se de um animal invertebrado, ou seja, sem espinha dorsal e mais longo. A lula gigante também tem os maiores olhos da Terra, de todos os tempos. Eles são grandes como uma bola de futebol. Outra criatura encontrada perto do Triângulo das Bermudas é o camarão da caverna de Sterrier. Ele sempre foi tão bom em se isolar que ninguém sabia de sua existência até 2011. Algumas fêmeas carregam um número impressionante de ovos. Os cientistas descobriram uma delas com cerca de 2.000 ovos presos ao corpo. A freira das Bermudas é a ave nacional. Sim, você adivinhou, das Bermudas. É a segunda ave marinha mais rara do planeta. Na verdade, pensava-se que ela estava extinta até 1951, quando algumas delas foram avistadas na ilha. Seu grito é estranho, de causar arrepios na espinha. O garoupa de Trindade só pode ser encontrado na costa do sul da Flórida. Ele fica à espreita e embosca seu almoço de outros peixes, caranguejos e lagostas. Parece um aspirador de pó. Inala a comida por sua enorme boca. O peixe também tem um mecanismo de defesa legal, como o camaleão, muda de cor quando se sente em perigo. Às vezes assume um tom mais claro ou mais escuro para se misturar com o ambiente. Então, você pode localizar uma garoupa de Trindade ou não. Se você visitar o Triângulo das Bermudas, provavelmente verá um tubarão-martelo. Ele usa aquela icônica cabeça de forma de martelo para prender seu lanche, geralmente a raias no fundo do oceano. O formato da cabeça também lhe dá uma visão melhor. Ele pode ver quase 360 graus ao redor, acima e abaixo. Bem, exceto por um ponto cego bem na frente do nariz. A tartaruga de pente pode não parecer intimidante, mas comerá qualquer coisa por perto na qual conseguir colocar o bico de pássaro. Esponjas do mar, algas e até águas-vivas peçonhentas. Muitas das coisas do menu dela são intragáveis para a maioria. Mas a gordura corporal pode absorver o veneno e as toxinas, de modo que sai ilesa. O Triângulo das Bermudas também é o lar dos vagalumes verdes. Eles não são realmente verdes, mas larvas, e produzem a luz brilhante em um órgão perto da cauda. Essa luz faz com que criaturas menores se aproximem deles, tornando mais fácil pegar o almoço. Na maioria das vezes, eles parecem bastante comuns, mas têm uma programação estranhamente fixa. Se iluminam cada 3 noites após a lua cheia durante o verão, em um horário exato. Mas voltando às criaturas mais apavorantes do Triângulo das Bermudas, há o tubarão-duende, conhecido como fóssil vivo, porque é o único que restou de sua família animal. E tem mais ou menos o comprimento do seu antebraço e não parece nada de especial. Mas observe com atenção quando o almoço fica perto demais. Bum! A mandíbula do tubarão é disparada da boca e agarra a criatura azarada. Uma vez que os dentes estão cravados, a mandíbula volta direto para a boca dele. E sim, você compartilha o planeta com essa coisa. A viagem começou como qualquer outra. O cargueiro SS Cotopaxi estava fazendo mais uma jornada para Havana, em Cuba, para levar carvão. Era dia 29 de novembro de 1925. Para o capitão Meyer e sua tripulação, a partida do porto de Charleston, na Carolina do Sul, seria a última que fariam. Seu trajeto passava pelo Triângulo das Bermudas. 2 dias após o início da viagem, o navio emitiu um sinal de socorro. Ele pegou uma intensa tempestade tropical e virou de lado. O vento estava muito forte e também havia muitos raios. A chuva gradualmente encheu o porão da embarcação. Então, houve um clarão branco e brilhante e ela desapareceu sem deixar vestígios. Mais tarde, seus destroços foram encontrados no deserto de Gobi, que fica em uma parte completamente diferente do mundo. Todos os 32 membros da tripulação, incluindo o capitão, desapareceram. Claro que a parte sobre o deserto de Gobi é fictícia. Para um de seus filmes, Steven Spielberg inventou que o navio foi transportado para lá por alienígenas.
Ainda assim, na vida real, ele não havia sido encontrado e a tripulação realmente desapareceu. E foi oficialmente declarado desaparecido um mês depois. Ninguém conseguiu encontrar os destroços. Parece um caso clássico das coisas misteriosas que acontecem no Triângulo das Bermudas. No entanto, a maioria dos mistérios é mais cedo ou mais tarde resolvida. Em 2020, o Cotopaxi foi encontrado. Um homem chamado Michael Barnett havia se mudado para a Flórida para estudar naufrágios na costa. E um naufrágio em particular realmente chamou sua atenção. Ele era muito maior do que os outros. Os moradores locais o chamavam de Naufrágio do Urso. Ficava a 65 quilômetros de San Augustine, no norte da Flórida. Mas ninguém jamais conseguiu identificar aquele casco enferrujado. Então Michael começou a fazer um trabalho de detetive. Ele mediu o tamanho da embarcação naufragada e começou a trabalhar com todas as informações que pôde encontrar. Pesquisou centenas de jornais antigos, folheou arquivos de seguros e verificou todos os artefatos encontrados nos destroços. Depois de centenas de horas de trabalho árduo, teve certeza. Era o Cotopaxi. Mas, alguns anos antes, rolou um boato de que o mesmo navio havia sido encontrado na costa de Cuba. A guarda costeira encontrou um cargueiro naufragado do mesmo tamanho que parecia muito com o desaparecido em 1925. Porém, Michael tinha certeza de que eles estavam errados. Então se juntou a alguns jornalistas científicos e continuou investigando. Logo, eles descobriram algo que parecia confirmar a crença de Michael. Os mergulhadores encontraram nos destroços do navio válvulas de latão com as letras SV gravadas. O especialista sugeriu que as iniciais se referiam à Scott Valve Manufacturing Company. A sede da empresa ficava em Michigan, não muito longe de onde o Cotopaxi havia sido construído. Ela provavelmente havia fornecido peças para a embarcação. Então o quebra-cabeça parecia resolvido. A carcaça do urso era realmente o navio de carga desaparecido. Mas Michael ainda precisava descobrir o motivo do naufrágio. Algo misterioso realmente aconteceu ao Cotopaxi no Triângulo das Bermudas? Mais tarde, o homem encontrou o depoimento do carpinteiro do navio entre alguns papéis antigos. O trabalhador afirmava que as escotilhas que cobriam o carvão da embarcação estavam em péssimas condições antes de afundar. O trabalho de conserto das tampas não havia sido concluído quando a tripulação recebeu a ordem de embarcar para Cuba. Portanto, se as tampas das escotilhas ainda estavam estragadas durante a viagem, a água poderia facilmente ter entrado a bordo. E foi essa água que provavelmente inundou o porão durante a tempestade tropical. Essa foi a verdadeira razão pela qual o Cotopaxi afundou. Na verdade, não há nada de misterioso nisso. Foi apenas um erro cometido por pessoas comuns. Mas esse é apenas um exemplo entre dezenas ou mesmo centenas de navios e aviões que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Ainda não conseguimos explicar alguns desses incidentes. Parece que realmente há algo estranho que ocorre por lá. Um desses incomuns acontecimentos foi em 1948. Um jato de passageiros estava indo de San Juan, em Porto Rico, para Miami. Ele desapareceu na mesma área que o Cotopaxi. As 32 pessoas a bordo sumiram sem deixar vestígios. O tempo estava bom durante todo o percurso. Entretanto, os especialistas acreditam que quando o avião estava a cerca de 80 quilômetros da costa, pode ter sido atingido por um vento forte que o desviou do curso. Anos mais tarde, uma aeronave semelhante foi encontrada na região do Triângulo das Bermudas. Como ninguém conseguiu decifrar o registro, foi impossível dizer com certeza se era a mesma. Mas algo ainda mais estranho aconteceu não muito tempo antes, em 1945. 5 aviões desapareceram, todos ao mesmo tempo. Alguns pilotos em treinamento estavam praticando suas habilidades de navegação. E quando terminaram, parece que não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e sumiram. Muitas pessoas presumem que eles simplesmente ficaram sem combustível. Isso parece provável, porém ainda assim, as circunstâncias eram realmente estranhas. Eles estavam sendo supervisionados por um piloto experiente com 2.500 horas de voo e que nunca teria deixado um grupo de pilotos novatos se afastar tanto de sua base. Mesmo hoje, ainda se discute o que pode ter acontecido. Alguns insistem que os pilotos encontraram algo sobrenatural lá no Triângulo das Bermudas. Mas quem sabe? E aqui está outra coisa estranha que aconteceu lá e que nenhum especialista jamais foi capaz de explicar. Uma viagem no tempo. Em 1970, Bruce Jernan pilotava um avião da ilha de Andros para a costa da Flórida.
Quando estava a 3.500 metros de altitude, uma nuvem gigante apareceu na frente dele. Ela foi ficando cada vez maior e ele não teve escolha a não ser voar através dela. Assim que a atravessou, o avião foi cercado pela escuridão. Era como se o dia tivesse virado noite em uma fração de segundo. De repente, Bruce começou a ver flashes de luz branca ao seu redor. Eram tão brilhantes que iluminavam todo o céu, mas não eram raios, embora o homem não soubesse explicar o que eram. O avião continuou através da estranha nuvem por quase meia hora. Bruce percebeu que ela mudou de forma durante esse tempo. O espaço ao redor se transformou em um túnel, que começou a se estreitar. O piloto ficou muito tenso enquanto tentava lidar com os controles. Todos os instrumentos e equipamentos de navegação estavam enlouquecendo e a parte eletrônica parou de funcionar. Então, uma luz branca apareceu no fim do túnel. Assim como nos filmes, a aeronave escapou do túnel de nuvens que fechou no último segundo. Estava tudo bem, só que então Bruce se viu no meio de um nevoeiro branco. Ele não tinha ideia de onde estava. Então conseguiu entrar em contato com a equipe de controle em terra e ficou chocado ao saber que seu avião já estava no espaço aéreo acima de Miami. Parece que algo impossível havia acontecido. Bruce deveria percorrer uma distância de cerca de 400 quilômetros durante o voo. Isso geralmente leva cerca de 1h30, mas dessa vez durou apenas 47 minutos, quase 2 vezes mais rápido do que o normal. Quando pousou, ele foi verificar a quantidade de combustível restante no tanque e viu que usou muito menos do que a quantidade normal. Poderia haver uma explicação lógica para a viagem no tempo da aeronave? Bem, os registros mostram que o grande número de manchas solares foi detectado na superfície do Sol naquele dia, e houve um forte vento solar. Isso poderia facilmente ter feito a parte eletrônica e os dispositivos enlouquecerem. Mas e a nuvem misteriosa? A costa da Flórida é um lugar onde 2 grandes correntes de ar se encontram. Uma de alta e a outra de baixa pressão. Isso causa muitas nuvens de tempestade na área. No entanto, ainda se discute como Bruce foi capaz de percorrer a distância tão rapidamente. Algumas pessoas dizem que algum tipo de energia escura misteriosa foi envolvida. Outras dizem que foi uma anomalia gravitacional que curvou o espaço e o tempo. E há quem ache que Bruce é apenas uma fraude. Ainda não sabemos a verdade. Então, há realmente algo sobrenatural com o Triângulo das Bermudas? Ou são apenas coincidências e histórias inventadas? O fato é que desaparecem mais aviões e navios ali do que em qualquer outro lugar do mundo. 10 de abril de 1912. Você está na costa do Oceano Atlântico, em uma pequena cidade portuária. Centenas de pessoas, e você entre elas, embarcarão no imenso e majestoso navio. Ele tem o triplo do comprimento da Estátua da Liberdade. O navio é considerado a embarcação mais avançada e inafundável de seu tempo. Dá para ver centenas de janelas de cabines luxuosas no convés dele e o escrito Titanic no magnífico casco de ferro. Neste dia, o famoso transatlântico partiu para sua primeira e última viagem de Southampton para Nova York. Mas agora, você verá uma história alternativa. Você ouve um membro da tripulação anunciando o início da viagem do Titanic. O navio navega da África para as Bermudas. E a causa da sua catástrofe não será um iceberg. Durante 4 dias, o Titanic navega pelas águas do Atlântico Norte. O sol aquece tanto o navio que durante o dia, todos os passageiros ficam sentados dentro do navio. Ao entardecer, quando uma brisa fresca paira sobre o oceano, todos sobem para o convés para assistir ao lindo pôr do sol avermelhado. É meia-noite do dia 15 de abril. Você está sentado na sua cabine lendo um livro. Geralmente você está dormindo a esta hora, mas agora está apenas folheando página por página. Então fecha o livro e olha ao redor da cabine. E sente como se alguém estivesse te observando. Você levanta e começa a suar frio. Uma sensação inexplicável de ansiedade permeia seu corpo e dá arrepios. Você olha pela janela da cabine, onde os respingos do oceano batem no vidro, mas não consegue ver nada. Há uma névoa densa lá fora. Você sai da cabine. Além de você, vários passageiros também deixaram suas camas por causa do aumento da sensação de perigo. Eles te cumprimentam e perguntam o que há de errado, mas ninguém sabe. Você vai até as escadas para sair no convés e ver a situação. Nesse ponto, o chão desaparece sob seus pés. Um forte impacto te faz cair. Um estrondo reverbera pelo Titanic. Você se levanta e vê mais e mais pessoas saindo de suas cabines. Você corre escada acima e encontra um membro da tripulação. Ele não diz nada, mas seus olhos estão arregalados de medo. Você sobe no convés e quase não consegue ver nada. Uma névoa espessa e úmida paira sobre o navio.
Vários passageiros estão com as mãos na cabeça, como se estivessem com dor de cabeça. Você vê o capitão e pergunta o que aconteceu. Ele admite que não tem ideia de onde vocês estão. Você vê uma bússola na mão dele. A seta gira em diferentes direções. É impossível determinar onde exatamente o navio está agora. Curiosamente, o Triângulo das Bermudas não existia antes de 1964, mas os primeiros relatos de navios perdidos nesta área datam de meados do século XIX. Outro impacto. Desta vez você consegue ficar de pé. Parece que algo grande acabou de atingir o navio. Você corre para a grade na borda do convés e olha para o mar. Através da névoa branca, percebe uma enorme barbatana de tubarão. Você não viu o tamanho todo dele, mas pelo que viu, ele deve ser tão longo quanto um vagão de trem. O tubarão sai nadando, mas depois de alguns segundos você consegue ver a barbatana dele novamente. Ele rapidamente se aproxima do navio e agarra o casco de ferro com suas enormes mandíbulas. O deck está tremendo. Você consegue ouvir o barulho do metal. Parece que este enorme predador acabou de fazer um buraco no casco. Apenas uma criatura no planeta consegue fazer isso: o megalodonte. Ele é um antigo predador marinho que media quase 18 metros de comprimento e não tinha concorrentes no oceano. Estava no topo da cadeia alimentar. Acredita-se que esse tubarão desapareceu há milhões de anos, mas exploramos apenas 5% dos oceanos. Aqui, ele está vivo e nadando nas águas misteriosas do Triângulo das Bermudas. Todos a bordo do navio estão em pânico. Pessoas do convés inferior estão correndo escada acima. O Titanic afunda lentamente e se inclina para o lado. Todos vão para os botes salva-vidas, mas ninguém se atreve a entrar neles enquanto o enorme monstro está por perto. A proa do navio submerge na água. Você fica do lado esquerdo do convés e vê o megalodonte arrancar pedaços do casco de ferro. Você grita para as pessoas na área da popa, dizendo que o megalodonte está ocupado e elas têm tempo para evacuar. Os primeiros barcos de resgate com passageiros descem para a água. Alguns passageiros simplesmente pulam no mar. Felizmente, a água é muito mais quente do que no local onde o Titanic realmente afundou. Você coloca um colete salva-vidas e pula também. O megalodonte ataca o navio e o arrasta mais para o fundo. O cheiro da cozinha do Titanic deve tê-lo atraído. Você se vê entre os destroços e os botes salva-vidas do navio. A névoa finalmente está subindo. O céu estrelado e a lua iluminam a superfície do mar. As pessoas te ajudam a subir a bordo de um barco de resgate. Todos tentam navegar para o mais longe possível do navio que está afundando. Você vê o enorme tubarão nadando ao redor do Titanic. Nesse momento, algo o distrai e o predador vai embora. Mais da metade do navio já está abaixo da superfície, e a outra metade parece uma vela saindo da água. O oceano está calmo, o céu está claro e sem nuvens. Não há vento. Ao lado, você vê uma onda enorme crescendo atrás do Titanic. Ela tem cerca de 15 metros de altura, como um prédio de 5 andares. Ela derruba o navio com tanta facilidade, como se ele fosse feito de papel. A onda monstruosa se dissolve na água tão rápida e inesperadamente quanto apareceu. Você acabou de testemunhar um vagalhão. Esse fenômeno ocorre em todo o mundo. Ondas enormes aparecem de repente, destroem navios e desaparecem sem deixar rastros. Os cientistas ainda não sabem determinar sua natureza exata, mas de acordo com a teoria mais popular, essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas se acumulam e trocam energia cinética. Entre todas as ondas que existem, existe uma onda vampírica que absorve a energia de todas as outras. Quando muita energia é acumulada, uma onda enorme cresce e mostra toda a sua força. Alguns acreditam que o frequente desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas ocorria por causa de vagalhões. As pessoas nos botes se acalmam. Alguém dispara um sinalizador para o céu. Você olha para o oceano e vê a barbatana triangular do megalodonte emergindo da água. Ela é do tamanho de um veleiro e está vindo na sua direção. Você rema o mais rápido que pode. As pessoas estão gritando e pedindo ajuda. Não há como escapar. O lendário monstro está cada vez mais perto. A cabeça do tubarão aparece sob a superfície. Ele abre sua enorme boca cheia de centenas de dentes afiados. Cada um deles tem o tamanho da palma da sua mão. O bote caberia inteirinho na boca do tubarão. Ele é capaz de engolir vocês inteiros. O tubarão para e fecha a boca a um braço de distância do bote. Você consegue ver a água borbulhando ao seu redor. Das profundezas do oceano, vários tentáculos gigantes atacam e envolvem o megalodonte. Eles puxam o tubarão para baixo. Você olha para o lado e vê um brilho roxo com um círculo preto no centro. Alguém no bote percebe. As pessoas começam a gritar. "Ele está olhando para nós!" grita uma mulher.
Depois de um segundo, você fica arrepiado e um calafrio percorre todo o seu corpo. Este brilho roxo é o olho de alguma coisa. E o círculo preto é a pupila. A criatura que está olhando para você agora é tão grande que o barco parece um grão de arroz para ela. É o Kraken. A lula gigante. Um antigo monstro que afundou centenas de navios, mas cuja existência ainda não foi provada por ninguém. Felizmente o bote em que você está é muito pequeno para interessar ao Kraken. Você consegue ver seus olhos se afastando cada vez mais. Enormes tentáculos puxam o resistente megalodonte para as profundezas. 1 hora se passa e outro grande transatlântico chega aos destroços do Titanic. Todos os passageiros são resgatados. Você olha para trás, para o mar calmo, para o lugar por onde o Titanic recentemente navegou. Você sobe a bordo do navio de resgate e promete a si mesmo nunca mais embarcar em uma viagem marítima novamente. Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger voaram para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio da prática, os aviões foram atingidos por uma chuva intensa e ventos fortes, apesar da previsão de tempo, claro. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e ligaram para a base para informar que seus equipamentos de navegação haviam parado de funcionar. A última coisa que a central ouviu foi: quando o combustível do primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos cairemos juntos. Então, estática. Os 5 aviões e seus 14 tripulantes nunca mais foram vistos ou ouvidos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Ele relatou que uma noite, quando estava no convés da caravela, notou à distância uma luz gigante, diferente de tudo que já havia visto antes. O explorador olhou para a bússola em busca de direção e as leituras estavam oscilando. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Uma teoria popular sugere que as ondas traiçoeiras são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. O nome dado pelos cientistas para as ondas de tempestade extremas é vagalhões. Eles ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam essas ondas gigantes e inesperadas. Testemunhas dizem que elas parecem gigantescas paredes de água e podem explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. O Triângulo das Bermudas é um lugar com um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades se acumulam rapidamente e de forma imprevisível e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perdê-las. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nem viram uma tempestade chegando. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas. A estimativa é de 50 embarcações e 20 aeronaves. Na maioria das vezes, os sumiços ficaram sem explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. Outra teoria bizarra que tenta resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área abriga a cidade perdida de Atlântida. Os barcos e os aviões desaparecidos, além dos equipamentos com defeito, segundo ele, foram todos causados por raios de energia emitidos por cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora isso pareça bobo, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. Ele navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. Este foi o primeiro barco confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Acredita-se que foi levado por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. Quando os aviões TBF Avenger sumiram, uma operação de busca maciça foi realizada. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de sinais da aeronave. Um deles era um aerobarco, PBM-5 Mariner, que decolou às 7h27 da noite e chamou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi achado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi lançada sobre o desaparecimento de toda essa frota,
mas nada foi descoberto. Essa área específica do oceano é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de sumiços que é responsável pelo mistério do Triângulo das Bermudas. É a falta de explicação ou os destroços encontrados. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até, bum, explodir. Ele sobe à superfície e entra em erupção. Se um barco estivesse na área de uma dessas explosões, a água se tornaria muito mais densa e faria com que ele afundasse rapidamente e sem aviso prévio. Os cientistas acreditam que esta pode ser a causa dos muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que não é provável que grandes liberações de gás tenham ocorrido nesta área nos últimos 15 mil anos. O fundo do oceano é feito de rochas contendo muita magnetita. É mais tipo ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita ali, o que pode iniciar uma espécie de conflito. Muitas vezes, isso pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, a problemas de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no solo oceânico ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Como o campo magnético está em constante movimento, também pode estar levando o Triângulo das Bermudas com ele. Agora que as pessoas sabem onde fica o local, é fácil evitá-lo. Supostamente, ele se move para o leste junto com os polos magnéticos, mas os cientistas ainda não conseguem responder onde exatamente estará em alguns anos. Algumas pessoas atribuem todos os desastres à atividade paranormal extraterrestre. Outras supõem que tudo se trata de fenômenos naturais furiosos. Há outro triângulo no Lago Michigan. Assim como o que fica perto das Bermudas, o de Michigan tem uma reputação sombria por alguns desaparecimentos. O primeiro foi registrado em 1679. Um grande navio, um dos maiores da época, partiu em expedição, mas depois de entrar no sinistro triângulo, nunca mais voltou. Muito mais tarde, uma aeronave desapareceu ali. O céu geralmente é muito claro na região, mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais por lá. Algumas afirmam ter visto grandes blocos de gelo caindo, e a tripulação até conseguiu pegar um como uma prova concreta. Enquanto isso, existe uma área misteriosa do Oceano Pacífico, outro triângulo sinistro. Na costa sul do Japão, não muito longe de Tóquio, há um mar onde muitas embarcações encontraram seu destino, desaparecendo sem deixar rastro. O lugar é chamado de Triângulo do Dragão. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias sejam as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano, na área do Triângulo do Pacífico. Você está se desviando do seu curso original e navegando na direção errada. Há o Mar do Caribe, perto do Triângulo, salpicado de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode entrar em águas rasas. E agora ele está encalhando em um banco de areia e você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão seria capaz de chegar à costa usando GPS e outros meios de navegação modernos. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria corretamente desta vez, já que o Polo Norte magnético já não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão, é aqui que as embarcações desaparecem. Aliás, não só aqui. Em todo o Oceano Atlântico, há áreas onde muitas outras sumiram. O Triângulo das Bermudas nem está no top 10 desses locais. Uma das principais razões pelas quais muitos barcos se perdem é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais tráfego em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Então, só começa a ficar estranho. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo na região. Navios e aviões caem nessa fenda e acabam no passado ou no futuro.
Mas não há uma única prova desse mito, nem razão para pensar que a fenda está escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam embarcações marítimas e a tripulação, para que ninguém encontre os destroços. O Triângulo das Bermudas é uma das rotas de navegação mais viajadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do Triângulo das Bermudas. E, estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de desaparecimentos que é responsável pelo mistério dessa área, é a falta de explicação ou de destroços encontrados. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Colombo relatou que certa noite, quando estava no convés do navio, notou que uma luz gigante apareceu à distância, diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Colombo olhou para sua bússola em busca de direção, e ela emitia leituras erráticas. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram lá. A estimativa aproximada é de 50 navios e 20 aviões. Na maioria das vezes, os desaparecimentos não tiveram explicação e nenhum destroço foi encontrado. Quando os aviões TBF Avenger desapareceram, uma enorme operação de busca foi realizada. Barcos e aviões revistaram o Triângulo das Bermudas por quaisquer sinais das aeronaves. Um dos barcos que fazia a busca era um aerobarco PBM-5 Mariner. Ele levantou voo às 19 horas e 27 minutos e enviou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi encontrado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi iniciada sobre o desaparecimento de todos esses veículos, sem obter resultados. O Triângulo das Bermudas tem um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades surgem rápida e inesperadamente e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perder. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nunca viram a mudança de clima chegando. Uma teoria popular sugere que vagalhões são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. Vagalhões é como são chamadas as ondas de tempestade extremas pelos cientistas. Isso ocorre quando diferentes padrões climáticos acontecem simultaneamente e causam ondas grandes e inesperadas que atingem até 30 metros de altura. Testemunhas dizem que essas ondas parecem paredes de água gigantes. Essas ondas podem explicar por que os navios somem rápido e sem deixar vestígios. Ao largo da costa do Japão, você encontrará o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. É também chamado de Triângulo do Dragão. Entre 1950 e 1954, 9 navios desapareceram nesta área sem deixar vestígios. O navio Kaiomaru 5 foi enviado para investigar esses desaparecimentos inexplicáveis, quando também desapareceu. Após esse incidente, as autoridades japonesas rotularam a área como uma zona de perigo e os marinheiros são encorajados a evitá-la. Algumas pessoas culpam atividades paranormais extraterrestres pelos desastres. Outras supõem que a causa são fenômenos naturais furiosos. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias são as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano na área das Bermudas do Pacífico. Esse gás tende a disparar e, quando isso acontece, bolhas começam a se formar na superfície da água. Essas erupções de gás podem interromper a capacidade de flutuar e facilmente afundar um navio. Por causa dessa reação química, não haverá nem traço de vestígios. Disse que os vulcões subaquáticos são outra possível explicação para o Triângulo do Dragão. Na verdade, eles podem engolir até mesmo pequenas ilhas. Felizmente, ninguém mora lá. É uma coisa bastante comum nesta área que algumas delas desapareçam debaixo d'água e outras surjam do nada por causa da atividade sísmica. Você nunca encontrará o Triângulo do Dragão em nenhum mapa oficial do mundo, então ninguém tem certeza de quão grande ele é na realidade. Em julho de 2015, 2 adolescentes desapareceram depois de partir para a costa da Flórida. Tem algum mistério sobre o que eles estavam realmente fazendo. Eles disseram aos seus pais que estavam indo pescar, mas disseram aos amigos que iriam para as Bahamas. Pouco depois de saírem, uma linha de tempestades se moveu em direção à área e nunca mais tivemos notícias deles. Foi realizada uma busca enorme, mas infelizmente nada foi encontrado.
Um ano depois, o barco da dupla foi localizado na costa das Bermudas com um iPhone quebrado e alguns objetos pessoais dentro. Uma das teorias mais populares e bizarras que tentam resolver o mistério do Triângulo das Bermudas é a de Charles Berlitz. Ele insiste que a área é o lar da cidade perdida de Atlântida. Os navios e aviões desaparecidos e equipamentos erráticos, de acordo com ele, são causados por raios de energia liberados pelos cristais especiais de energia que alimentam Atlântida. Embora isso pareça bobagem, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem o seu livro ao redor do mundo. Anteriormente, bússolas não funcionavam bem no Triângulo das Bermudas, já que as linhas dos dois polos coincidiam, o norte verdadeiro e o norte magnético. Se você cair nessa linha, a sua bússola se comportará de forma estranha, mas o norte magnético está em constante movimento e agora está muito além do triângulo. Então a navegação está boa, o material eletrônico também está bom, mas o combustível do iate acabou, já que você esqueceu de desligar o motor. Nenhuma lenda diz que piratas dos últimos séculos operam no Triângulo das Bermudas, ou que o holandês voador faz com que outros navios desapareçam. Uma teoria popular é que os navios viajam para o passado ou futuro distante através de um portal do tempo no Triângulo das Bermudas. Felizmente, tudo isso são mitos, e você está sentado em nossa realidade e ainda esperando por socorristas. Imagine centenas de tentáculos gigantes alcançando um grupo de navios navegando pelo Triângulo das Bermudas. Nos últimos séculos, eles poderiam facilmente afundar uma frota inteira, já que os navios eram feitos de madeira e eram mais leves. As lulas envolviam os convéses com seus tentáculos fortes, faziam buracos nos cascos dos navios com seus bicos afiados. As ventosas dentadas podem quebrar mastros e rasgar as velas. A água enchia os porões e subia lentamente para o convés. Os navios afundavam em questão de minutos. Os sobreviventes chegavam à costa e contavam a todos sobre monstros enormes. Foi assim que as lendas do Kraken surgiram. Felizmente, agora as pessoas têm sonares e equipamentos para monitorar o espaço marítimo. Dizem que a principal razão pela qual este lugar é tão enigmático deve ser os campos magnéticos que formam este triângulo sinistro. O fundo do oceano é feito de pedras contendo muita magnetita. É parecida com o ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita no fundo do oceano, o que pode iniciar uma espécie de conflito entre os dois. Muitas vezes, pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, problemas de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no fundo do oceano ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Os campos magnéticos tendem a mudar de posição, assim como as placas tectônicas e até mesmo os continentes, embora nunca percebamos isso. O céu geralmente é muito claro lá, mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais na área. Algumas afirmaram ter visto grandes blocos de gelo caindo dos céus, e a tripulação até conseguiu pegar um como prova. Parece que o Triângulo das Bermudas tem lugares semelhantes não apenas na Terra, mas até mesmo no espaço. No entanto, as naves espaciais geralmente não desaparecem no ar. Tipo, não tem ar. Esta área anômala é muito grande e se estende logo acima do Atlântico Sul. Ocupa a área do Chile ao Zimbábue e fica bem no ponto em que os cinturões de radiação Van Allen estão mais próximos da superfície do nosso planeta. A Terra tem 2 desses cinturões, que são úteis para prender as partículas que disparam do Sol. Eles fazem um ótimo trabalho protegendo a Terra da radiação. O campo magnético lá é mais baixo, por isso permite que o cinturão de radiação da Terra se aproxime da superfície. Sempre que um satélite passar por ele, ele será exposto à radiação, o que pode levar a sérios danos. Então nenhum satélite pode tirar fotos dele. A anomalia do Atlântico Sul é uma parte da Terra onde a radiação natural flui fora de controle. Ainda assim, há poucas evidências de que todos esses triângulos sejam realmente perigosos. Muitos acreditam que o próprio Triângulo das Bermudas provou ser repetidamente nada além de uma obra de ficção. Na verdade, alguns naufrágios, como o do Ellen Austin, ganharam popularidade em meados do século XX, enquanto ninguém sequer pensava em desenhar um triângulo na área das Bermudas. Navios e aviões desaparecendo sem deixar rastro. Passageiros que nunca mais foram vistos. Relatos de luzes estranhas no céu. Não, essas não são cenas de um sucesso de bilheteria de Hollywood, mas algumas das estranhas ocorrências relatadas por mais de um século em uma área sinistramente apelidada de o Cemitério do Lago Ontário, também conhecido como Triângulo das Bermudas do Canadá,
ou o Vórtice de Marisburg. Ele se estende por uma parte do Lago Ontário, de Kingston ao Condado de Prince Edward, no Canadá, e até Oswego, em Nova York, nos Estados Unidos. As lendas sobre essa área podem ser tão arrepiantes quanto a água gelada do lago em que aconteceram. A história mais inquietante envolve a escuna chamada Bavária. Era 1889 e o navio estava sendo rebocado pelo lago. Águas agitadas partiram a corda de reboque e o Bavária flutuou para longe. Felizmente, a escuna foi encontrada mais tarde em segurança e totalmente intacta. Mas faltava uma coisa: a tripulação. Nem uma única pessoa estava a bordo. O que torna essa história ainda mais bizarra é que a mesa do jantar estava posta. Um pão foi encontrado, recém-assado, e o dinheiro do capitão e seus documentos estavam todos contabilizados. Havia até um canário de estimação cantando alegremente, como se nada estivesse errado. O que aconteceu com a tripulação? Podemos nunca saber. E esse não foi um incidente único. Pouco mais de uma década depois, em 1900, 3 navios, o Annie Minis, o Picton e o Acacia, estavam navegando pelo lago. Apenas 2 chegaram ao seu destino final. O terceiro, o Picton, ia mais rápido à frente dos outros quando simplesmente desapareceu. Um cozinheiro do Annie Minis disse: "Estávamos bem no lago até adiantados, quando de repente vimos as gávias do Picton sumindo. Depois suas velas mais baixas, e então, enquanto estávamos parados olhando, o Picton simplesmente desapareceu. É possível que o navio tenha afundado, pois mais tarde havia alguns destroços na água, mas o navio em si nunca foi encontrado e nenhum de seus tripulantes foi localizado." Algumas semanas depois, uma garrafa com um bilhete dentro foi descoberta em Sackett's Harbor, Nova York. O bilhete era do capitão Sidley, do Picton. "Prendam o Vesey a mim com uma corda forte para que sejamos encontrados juntos." O Vesey era o filho de 12 anos do capitão. O bilhete traz mais perguntas que respostas. Se as testemunhas estavam corretas, o desaparecimento do navio foi bastante rápido. Quando o capitão Sidley soube que estava em perigo, por que não pediu ajuda se ele teve algum aviso? Quando ele teve tempo de escrever um bilhete, engarrafá-lo e amarrar-se ao filho? Realmente é um mistério. E não foram apenas os navios que entraram em conflito com as forças estranhas na área. Os aviões também tiveram dificuldades para atravessar esse trecho intactos. Em 1975, Ron Scott voou do aeroporto de Picton em seu Cessna 172. Ao entrar no vórtice de Marisburg, seu avião tombou para o lado. Por vários segundos, ele não conseguiu endireitar o avião, mas assim que deu, a mesma força o jogou para o outro lado. Ele ficou preso lá por alguns segundos, sem conseguir controlar seu avião. Piloto habilidoso, ele nunca havia passado por nada parecido. Ele certamente teve mais sorte do que o piloto da Força Aérea Real Canadense, Barry Allen Newman. Newman estava no mesmo local em 1952, quando perdeu o controle de seu jato e caiu no lago. Até hoje, seu corpo não foi encontrado. No total, mais de 270 navios e pelo menos 40 aviões tiveram um fim trágico na área, aumentando o mistério. Às vezes, as pessoas relatam uma série de luzes brilhantes ou orbes, ou um navio escuro pairando no céu. Esses são ainda mais difíceis de explicar. Testemunhas dispostas a reportá-los são inflexíveis. Dizem estar falando a verdade. Sid Wells contou que viu uma forma estranha como um diamante multifacetado girando lentamente no céu. Então, ele simplesmente desapareceu. Outros afirmam ter visto isso também. Claro, o vórtice de Marisburg é apenas um dos vários lugares ao redor do mundo conhecidos como vórtices perversos, um termo cunhado pelo biólogo e escritor Ivan T. Sanderson. Ele descobriu 12 outras áreas igualmente espaçadas na superfície da Terra onde coisas estranhas acontecem. A mais conhecida delas é, claro, o temido Triângulo das Bermudas. Situado no Oceano Atlântico entre Bermudas, Flórida e Porto Rico, ele foi responsabilizado pelo desaparecimento de milhares de pessoas que entraram lá, em barcos e aviões, e nunca saíram. Até o explorador Cristóvão Colombo teve a experiência de passar pelo misterioso Triângulo das Bermudas durante sua primeira viagem à América em 1492. Ele disse que as bússolas apontavam na direção errada, o nível do mar parecia mudar drasticamente e ele até avistou luzes estranhas no céu.
Em 1918, o USS Cyclops, que era um dos maiores navios de combustível da Marinha dos Estados Unidos, desapareceu lá. Desde que os 309 tripulantes foram declarados desaparecidos no mar quando o Cyclops sumiu, essa é considerada a maior perda de vidas na história da Marinha dos Estados Unidos em um único incidente. Na época, o tempo estava bom. A única mensagem enviada pelo navio naquele dia não indicava problemas ou preocupações, e um sinal de socorro nunca foi enviado. Seguiu-se uma investigação naval completa. A conclusão? Muitas teorias foram apresentadas, mas nenhuma que explique satisfatoriamente o desaparecimento do navio. Em outras palavras, os investigadores ficaram perplexos. Há também o Triângulo do Dragão, localizado no Oceano Pacífico. A história mais perturbadora envolve um grupo de navios japoneses que desapareceram na década de 1950. Quando os pesquisadores foram enviados para investigar o que aconteceu, eles também desapareceram. Em cada caso, é impossível saber realmente o que aconteceu. E é fácil se envolver em histórias de monstros marinhos gigantes à espreita sob as ondas. Quem não gosta de um bom susto? Sanderson estava disposto a aceitar a possibilidade de tais histórias serem verdadeiras. Ele acreditava que os vórtices perversos que estudou poderiam ser explicados por qualquer coisa, desde uma ondulação no contínuo espaço-tempo até anormalidades magnéticas para pessoas submersas. Claro, Sanderson não era apenas um grande fã de lugares estranhos. Ele também escreveu sobre criaturas estranhas, como o Pé Grande e o Monstro do Lago Ness. No entanto, suas habilidades como um cientista imparcial são questionáveis. Em 1948, ele afirmou que algumas pegadas de 3 dedos encontradas na praia de Clearwater, na Flórida, eram a prova da existência de pinguins de 4,5 metros de altura, argumentando que isso era impossível de falsificar. Em 1988, Tony Signorini revelou que ele e um amigo prenderam pés de ferro fundido em seus tênis de cano alto e estavam por trás da farsa do pinguim gigante. Talvez Sanderson não seja a fonte mais confiável, mas há também algumas explicações muito convincentes e totalmente naturais. Vamos olhar especificamente para o vórtice de Marisburg. É perfeitamente possível que navios como o Bavaria e o Picton tenham sido destruídos por uma mistura de má sorte e mau tempo. O clima instável certamente não é incomum no Lago Ontário, e tempestades repentinas em águas abertas podem ser perigosas até para o marinheiro mais habilidoso. Ainda hoje, com os avanços na previsão do tempo, erramos o tempo todo. Naquela época, não havia como prever que uma tempestade estava se aproximando, e o clima era apenas um problema. O historiador Mark Seguin disse que a área sempre foi considerada perigosa, pois o leito do lago rapidamente fica raso ao longo da costa leste. Há também pequenas ilhas rochosas e bancos de areia espalhados por toda a área, tornando a navegação uma missão arriscada, especialmente para embarcações maiores ou sobrecarregadas por cargas pesadas. Em meados do século XX, a previsão do tempo moderna e a construção naval melhorada aliviaram a maioria dos perigos do transporte marítimo dos Grandes Lagos, resultando em menos perdas. O último grande naufrágio em qualquer um dos Grandes Lagos foi o do SS Edmund Fitzgerald, que afundou na costa do Lago Superior em 1975, com 29 tripulantes afundando com ele. Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger levantaram voo para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio do exercício, os aviões foram atingidos por chuvas intensas e ventos fortes, apesar da previsão de tempo bom. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e se comunicaram com a base por rádio para informar que o equipamento de navegação havia parado de funcionar. A última coisa que a base ouviu foi: quando o primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos nós cairemos juntos. E então, estática. Os 5 aviões e seus 14 passageiros nunca mais foram vistos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Colombo relatou que uma noite, quando estava no convés do navio, percebeu uma luz gigante aparecer à distância, diferente de tudo o que ele já vira antes. Colombo olhou para sua bússola em busca de direção e ela emitiu leituras erráticas. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa mundi. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Em março de 1918, levando uma tripulação de 306 pessoas,
o USS Cyclops deixou Barbados e foi para casa, em Baltimore. O navio passou pelo Triângulo das Bermudas em sua jornada e nunca mais foi visto. O Cyclops nunca emitiu qualquer sinal de socorro e desapareceu sem deixar qualquer explicação, tornando-se o maior navio a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Nenhum destroço jamais foi encontrado. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram lá. A estimativa aproximada é de 50 navios e 20 aviões. Na maioria das vezes, os desaparecimentos não tiveram explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. O navio navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. O USS Pickering foi o primeiro navio confirmado a desaparecer nessa região. Acredita-se que ele tenha sido destruído por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. A famosa peça A Tempestade de William Shakespeare foi inspirada no Triângulo das Bermudas. Os marinheiros voltaram para casa na Inglaterra para contar histórias de águas traiçoeiras perto das Bahamas, onde navios desapareceram misteriosamente. Essas histórias chegaram ao bardo e inspiraram sua peça final sobre uma tempestade no mar transportando um navio para uma terra misteriosa. O naufrágio na peça de Shakespeare é baseado no navio do século XVII Sea Venture. O navio carregava suprimentos da Inglaterra para o estado de Virgínia quando foi atingido por uma forte tempestade no Triângulo das Bermudas. O Sea Venture foi atingido pela tempestade por 3 dias e mal conseguiu chegar à costa. Os sobreviventes do naufrágio ficaram presos em um trecho desolado das Bermudas por 9 meses. Quando os aviões TBF Avenger desapareceram, uma grande operação de busca foi conduzida. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de qualquer sinal das aeronaves. Um dos barcos nessa busca era um aerobarco PBM-5 Mariner. O aerobarco levantou voo às 19 horas e 27 minutos e enviou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Então, nunca mais se ouviu falar dele. Jamais se encontrou qualquer traço ou sinal do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma grande investigação foi lançada sobre o desaparecimento de todos esses veículos, mas nada foi descoberto. Como o Triângulo das Bermudas não é um lugar reconhecido, ninguém sabe sua localização ou tamanho exatos. Algumas pessoas acreditam que ele cubra cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados ao redor da área das Bermudas. Outras pessoas acreditam que o triângulo é tão grande quanto 3,9 milhões de quilômetros quadrados. O Triângulo das Bermudas é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do triângulo. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de desaparecimentos a responsável pelo mistério da área, é a falta de explicações ou de destroços encontrados. O Triângulo das Bermudas abriga o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, a Depressão Milwaukee. A área tem uma profundidade máxima de mais de 8.200 metros. Esse é um dos pontos mais profundos do oceano, mas ainda não chega perto dos surpreendentes 10.900 metros da Fossa das Marianas. Mas a enorme profundidade pode explicar o porquê tão poucos destroços foram encontrados. O Triângulo das Bermudas é o lar de um clima bastante intenso e inesperado. As tempestades se acumulam rápida e inesperadamente e desaparecem logo em seguida. As coisas podem mudar em um piscar de olhos. Isso pode explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Os pilotos e marinheiros não chegam a perceber o clima mudando. No ano de 1800, novamente, o navio USS Insurgent estava de patrulha quando parou brevemente em uma base costeira antes de retornar ao mar. Essa foi a última vez que o USS Insurgent foi visto. Uma forte tempestade atingiu as Índias Ocidentais nessa época. Acredita-se que a tempestade foi tão poderosa que poderia ter causado o naufrágio do USS Insurgent e do USS Pickering, que desapareceu na mesma época. Assim como o Pickering, nenhum destroço do Insurgent foi encontrado. Uma teoria popular sugere que vagalhões são responsáveis por muitos desaparecimentos. Essas ondas são chamadas de ondas de tempestade extrema pelos cientistas. Ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam ondas grandes e inesperadas que atingem até 30 metros de altura.
Testemunhas dizem que as ondas parecem gigantescas paredes de água. Essas ondas poderiam explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. Joshua Slocum era um marinheiro extremamente talentoso. Ele foi a primeira pessoa a navegar sozinho ao redor do mundo, mas infelizmente ele não foi páreo para o Triângulo das Bermudas. Em novembro de 1909, Slocum disse adeus à esposa e partiu em uma de suas usuais viagens de inverno rumo às Índias Ocidentais. A esposa de Slocum relatou seu desaparecimento após vários meses sem qualquer contato. Disse que ele ligou para Miami para reabastecer antes de desaparecer no Triângulo das Bermudas. Ao longo da costa do Japão, você encontrará o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. É chamado de Triângulo do Dragão. Entre 1950 e 1954, 9 navios desapareceram nessa área sem deixar vestígios. O navio Kaiyomaru V foi enviado para investigar esses desaparecimentos inexplicáveis, quando também desapareceu. Após esse incidente, as autoridades japonesas rotularam a área como zona de perigo e os marinheiros são incentivados a evitá-la. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até que, BUM!, ele rompe a barreira. O gás sobe à superfície e entra em erupção. Se um navio estivesse na área de uma dessas rupturas, a água se tornaria muito menos densa e faria com que o navio afundasse rapidamente e sem pré-aviso. Os cientistas acreditam que essa pode ser a causa de muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos declarou que nenhuma grande liberação de gás teria ocorrido no Triângulo das Bermudas nos últimos 15 mil anos. Em julho de 2015, 2 adolescentes desapareceram depois de zarpar ao largo da costa da Flórida. Há algum mistério sobre o que os 2 adolescentes estavam realmente fazendo. Disseram aos pais que iam apenas pescar, mas contaram aos amigos que iam fazer a travessia para as Bahamas. Pouco depois de eles saírem, uma série de tempestades se moveu em direção à área e os garotos nunca mais foram vistos. Uma busca massiva foi conduzida por 24 mil quilômetros, mas infelizmente nada foi encontrado. Um ano depois, o barco da dupla foi encontrado na costa das Bermudas com um iPhone quebrado e alguns outros objetos pessoais deixados em seu interior. Uma das teorias mais populares e bizarras que tentam resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área é o lar da cidade perdida de Atlântida. As naves e aviões perdidos e equipamentos com defeito, de acordo com ele, foram todos causados por raios de energia liberados pelos cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora pareça boba, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo. Algumas pessoas ainda têm medo de navegar por esta região, porque mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar em um mapa comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma área imaginária de água em forma de triângulo perto da costa sudeste dos Estados Unidos. No momento, vamos desmascarar todos os mitos e contos de fadas sobre esse lugar. A teoria mais popular diz que a antiga cidade de Atlântida já foi localizada onde fica o Triângulo das Bermudas. Era habitada por uma civilização mais avançada do que as outras na Terra. Nesta área, foram instalados alguns cristais misteriosos que geravam energia infinita e abasteciam toda a cidade. Então a cidade afundou e suas ruínas ainda estão no fundo do Atlântico. Mas entre as suas ruínas, ainda existem lugares onde os cristais funcionam. Eles são a razão da maioria dos desaparecimentos. Os cristais liberam feixes de energia aleatoriamente em direção à superfície e desativam os eletrônicos de aviões e navios. Não há fatos apoiando essa teoria. Certa vez, alguém escreveu essa lenda em um livro sobre o Triângulo das Bermudas. E desde então, algumas pessoas garantem que é verídica. No entanto, há algumas estranhezas associadas a eletrônicos. Os astronautas da Estação Espacial Internacional notaram que o campo magnético da Terra é mais fraco na área do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Acima do triângulo, as partículas dos raios solares se movem mais rápido do que em qualquer outra parte do planeta. Isso causa funcionamento instável da eletrônica dos satélites voando na atmosfera terrestre. Contudo, não se aplica a navios e aviões. Também existe a teoria de que o Triângulo das Bermudas é o centro de uma anomalia magnética que causa erros de navegação.
Mas verificações regulares do mapa magnético desta região não revelam nenhum problema. Você chega ao local, a água está calma e não há tempestade à vista. Você olha para a bússola e vê a agulha se movendo de um lado para o outro. Ah, não, já começou! O pânico aumenta dentro de você e você rapidamente vira o timão do navio para navegar para longe deste lugar. Pare! Existe uma explicação para o comportamento estranho da bússola nesta área há muito tempo. O Triângulo das Bermudas é um dos raros lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o magnético estão exatamente na mesma direção. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico do nosso planeta. O norte magnético direciona para o polo magnético norte, que constantemente se move ao redor da Terra. Às vezes, esses polos coincidem, e a linha reta que conecta o norte ao sul é chamada de linha agônica. Se você estiver nessa linha, sua bússola se comportará de maneira estranha e não apontará exatamente para o norte. Imagine que você é o capitão de um navio que navegava no Triângulo das Bermudas no início do século XX. Você precisa saber onde fica o norte para chegar à costa. Então olha para a bússola e ela aponta incorretamente. Você está se desviando de seu curso original navegando na direção errada. Tem o Mar do Caribe perto do Triângulo, cheio de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode acabar entrando em águas rasas. E agora o navio está preso em um banco de areia. E você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão do navio seria capaz de chegar à costa usando GPS e outras formas modernas de navegação. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria bem desta vez, já que o polo norte magnético não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão é aqui que os navios desaparecem. Na verdade, não apenas aqui, em todo o Oceano Atlântico. Existem locais de onde muitos outros navios desaparecem. O Triângulo das Bermudas nem mesmo está entre os 10 primeiros destes lugares. Uma das principais razões pelas quais muitos navios se perdem aqui é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais navios em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo nesta região. Navios e aviões caem nessa fenda e terminam no passado ou no futuro. Mas por algum motivo, não há uma única prova desse mito. Não há razão para pensar que a fenda esteja escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam navios junto com a tripulação, para que ninguém encontre os destroços dos navios. Este também é um mito popular sem justificativa científica. Navios afundados não são encontrados aqui, pois há uma das trincheiras mais profundas do mundo. Qualquer navio naufragado afundará a uma profundidade de cerca de 5.800 metros. A enorme pressão e distância tornam difícil encontrar os navios. Além disso, a fossa de Porto Rico está nas proximidades. Em alguns pontos, ela chega a 8.000 metros de profundidade. O Kraken mora em algum lugar do Triângulo. Ele é uma enorme lula que afunda navios e também uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem. Mas nenhum caso foi registrado em que tenham afundado um grande navio. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. No passado, as pessoas não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são algumas das criaturas mais evasivas da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamento de sonar para encontrá-las. Elas não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Uma hipótese mais realista sobre o mistério do Triângulo das Bermudas é o metano. Grandes depósitos deste gás podem ser encontrados no fundo do mar desta região. A partir daí, o metano é liberado na água. Ele assume a forma de bolhas enormes que sobem rapidamente à superfície. Então, o gás faz a água quase ferver, criando ondas que afundam os navios. A teoria é bastante realista, mas inúmeros estudos ainda não confirmaram a presença de um aumento na concentração de metano na região. A última vez que esse fenômeno ocorreu foi há 15.000 anos. Outra teoria possível implica o aparecimento de vagalhões. Imagine um mar límpido e calmo sem vento. De repente você ouve um zumbido alto. Em apenas alguns segundos, uma onda enorme, de 30 metros de altura, surge da superfície calma e cai sobre o seu navio. Alguns cientistas acreditam que vagalhões são criados por uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário.
Há uma versão que afirma que a onda nasce devido à colisão de correntes quentes e frias. Mas a teoria mais interessante diz que essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas podem trocar energia cinética, e entre todas as ondas haverá uma, a onda vampiro, que obtém a energia de todas as outras. Quando acumula energia suficiente, a onda vampiro a libera. Isso explica a força do impacto e seu desaparecimento súbito. Esse fenômeno é observado em todas as águas dos oceanos do mundo, mas não há evidências de que ocorra com mais frequência no Triângulo das Bermudas. Se vagalhões aparecerem lá, não foram durante uma calmaria. Um mar agitado é o principal motivo do desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas. Fortes tempestades e furacões são frequentes por lá. Isso acontece porque as Ilhas Bermudas são uma área de alta pressão que desvia as tempestades em direção ao triângulo. Ondas enormes simplesmente derrubam navios, e trovões e relâmpagos desativam a eletrônica dos aviões. Não há nada de misterioso nisso. Tempestades e desaparecimentos de navios ocorrem em todos os oceanos, mas muitas lendas foram criadas exatamente sobre o Triângulo das Bermudas. Tudo começou em meados do século XX, quando foi publicado um livro que nos diz que Atlântida fica nas águas do Triângulo. Nenhuma prova foi fornecida, mas as pessoas gostaram tanto dessa misteriosa teoria que começaram a construí-la. Passou-se a fazer documentários sobre isso, escrevendo novos livros. Cada material dedicado à natureza fantástica do Triângulo baseava-se não em fatos, mas nas teorias de outros livros e filmes escritos. E quando um tópico é popular, você pode ganhar dinheiro com ele. Os leitores gostam e os autores são recompensados. Oh, hey! Hoje você fará uma viagem ao redor do mundo. E embora o Phineas Fogg tenha conseguido fazer essa jornada em 80 dias, sabe como no livro de Júlio Verne? Não posso prometer o retorno em segurança. O fato é que o mundo agora está repleto de anomalias desconhecidas. Elas costumavam ser observadas apenas no Triângulo das Bermudas, mas agora são encontradas em todos os lugares. Começamos a viagem de Nova York e nosso primeiro destino é Los Angeles. A melhor maneira de chegar lá é de avião. No entanto, embora até esse meio comum de transporte seja projetado para resistir a tempestades severas, o seu é especial. Sua águia de ferro possui um casco reforçado, um tanque de combustível ampliado e uma cápsula de resgate que garantirá sua sobrevivência em caso de emergência. Ok, você decola com céu claro, nuvens brancas, sol forte e nenhuma turbulência. Porém, de repente, essa paz é quebrada por fortes ventos, nuvens negras e relâmpagos. Uma nuvem parece especialmente sinistra, parece estar viva e crescendo. Você não tem escolha a não ser voar através dela, então respira fundo. Assim que entra nela, tudo mergulha na escuridão absoluta. Só dá para ver flashes brancos. Eles iluminam nuvens negras por alguns momentos, mas não se parecem com um raio. A turbulência está aumentando e você mal consegue segurar os controles nas mãos. De repente, a nuvem começa a mudar de forma. Gradualmente se transforma em uma espécie de túnel, e você voa bem no centro deste anel. Só que agora as paredes do túnel começam a se fechar. A única maneira de escapar é voar para a luz no fim dele. Assim você aumenta o impulso e o foco. Todos os componentes eletrônicos do avião estão rangendo e alertando sobre o perigo. O motor está no limite. Você está suando. As paredes do túnel quase tocam as asas do avião e... Você conseguiu! Escapou desta nuvem escura no último momento. Pode respirar aliviado. Agora você está em uma densa névoa cinza. Não vê nenhuma lacuna em quilômetros ao redor. Seu radar não está funcionando corretamente e não pode mostrar sua localização. É hora de entrar em contato com o controle de solo e saber onde está. Ao ouvir a resposta, seus olhos se parecem bolas de boliche de surpresa. Acontece que você já está no espaço aéreo de Los Angeles. O quê? Mas isso é simplesmente impossível. Normalmente, essa viagem leva cerca de 5 horas. Porém, esses 4.000 quilômetros foram vencidos em um tempo quase 2 vezes menor. Para entender isso, precisamos abrir uma enciclopédia de anomalias das Bermudas. Ela é bastante popular entre os viajantes hoje. Você folheia até o capítulo sobre viagem no tempo e... Aqui está! Em dezembro de 1970, o experiente piloto Bruce Jernan caiu em uma anomalia semelhante no Triângulo das Bermudas. Ele conseguiu sobreviver e compartilhar sua experiência. Os cientistas foram capazes de explicar a maioria dos eventos estranhos que Bruce viu, mas a jornada no tempo ainda é um mistério.
E agora existem muitos desses túneis no céu ao redor do mundo. Bem, essa anomalia até parece útil. Você economizou bastante tempo e combustível. É hora de pousar, mudar de meio de transporte e seguir para o próximo destino, o Japão. Dessa vez a viagem é de navio. Uma jornada pelo Oceano Pacífico deve ser calma e pacífica. E você poderá descansar após um voo difícil. Em algumas semanas, o capitão relata um fato terrível. Vocês estão perdidos no mar. Os passageiros estão chocados. Algumas pessoas começam a gritar com o capitão, acusando-o de incompetência. Em resposta, ele mostra uma bússola que deveria ajudá-lo na navegação. O dispositivo enlouqueceu. O ponteiro está girando como o dos segundos de um relógio. De repente, lhe ocorre um pensamento. Vocês devem ter entrado em outra área anômala, o Mar do Diabo. Este é um lugar tão místico quanto o Triângulo das Bermudas e está marcado com um ponto vermelho na enciclopédia de anomalias. Em 1950 e 1954, muitos navios e centenas de tripulantes sumiram lá sem deixar vestígios. Em 1955, o Japão enviou seu navio de pesquisa Kaiumaru, número 5, em busca das causas dos desaparecimentos. Infelizmente, essa embarcação também desapareceu sem deixar vestígios. Mas agora você sabe que há uma anomalia geomagnética neste lugar, que deixa todas as bússolas malucas. Isso ocorre devido ao alto teor de metal no solo subaquático. O ponteiro magnético da bússola é muito sensível a essas coisas. Portanto, essa situação fica em suas próprias mãos. Existe apenas a sugestão do uso de outros métodos de navegação. Nem o rádio, nem a navegação por satélite funcionam. Então você levanta seus olhos para o céu e observa o sol, que se põe a oeste, e é exatamente essa a direção necessária. Muito em breve você finalmente pisará em terra firme. Bem-vindo ao Japão! Algumas lembrancinhas e depois para o aeroporto. Dessa vez, o destino é a costa leste da Índia. Está correndo tudo bem com o voo. Sem turbulência ou mau funcionamento no avião. Você observa o céu noturno pela janela e, de repente, vê uma luz estranha. É pequena e se move para cima e para baixo. Outros passageiros nem prestam atenção a isso. Para eles, é uma coisa comum. Quando abre sua enciclopédia, rapidamente descobre que a primeira pessoa que descreveu essa anomalia foi Cristóvão Colombo. Ele disse que parecia uma vela subindo. Colombo também escreveu que uma chama explodiu de repente no mar. Tudo aconteceu enquanto navegava pela área do Triângulo das Bermudas, em sua primeira viagem ao Novo Mundo. Mas agora, essas luzes são uma visão comum em todo o planeta. Na Índia, você compra uma passagem para um cruzeiro que vai para a Flórida. Esta rota é popular entre os turistas, pois passa por muitas anomalias interessantes. Agora é mais um passeio. A primeira delas é um navio fantasma. A busca por ele durou semanas. Cada vez que o navio de cruzeiro se aproximava do fantasma, uma névoa espessa caía sobre a água. Os turistas subiram nas plataformas de observação e procuraram o mastro da embarcação à distância. Mas ele aparecia e desaparecia como uma barbatana de tubarão. Finalmente, você consegue se aproximar do navio. Porém, todos são convidados a permanecer a bordo e não tentar entrar na embarcação fantasma. Todos os turistas conhecem a triste história de quando ele foi encontrado pela primeira vez. Em 1880, o Allen Austin encontrou uma escuna flutuando em meio a uma névoa espessa. O capitão enviou algumas pessoas para fazer o reconhecimento. Elas encontraram muita carga valiosa e pertences pessoais da tripulação, mas nada de vestígios de gente. Parecia que toda a tripulação da embarcação fantasma simplesmente desapareceu. O capitão do Allen Austin decidiu rebocar o outro navio até o porto para negociar a carga. Entretanto, assim que a viagem começou, uma forte tempestade separou os dois e o fantasma desapareceu. A tripulação passou vários dias procurando por ele. Finalmente conseguiram encontrá-lo, mas seus tripulantes haviam sumido, assim como tinha acontecido com a tripulação original. Então você continua sua jornada e, depois de um tempo, entra no lugar mais misterioso do planeta, o próprio Triângulo das Bermudas. Essa zona é considerada o berço de todas as anomalias. Todos os turistas se reúnem em um lado da embarcação. O lugar para onde estão olhando parece uma bolha de espuma gigante. O capitão faz um anúncio. Qualquer tipo de fogo é estritamente proibido aqui. Esta anomalia é, na verdade, uma fonte de gás natural. Bolhas de metano explodem da crosta terrestre e sobem para a superfície. Esses depósitos são responsáveis pela perda de muitos navios.
Claro, se você acender um fósforo próximo a essas bolhas, também. Kabum! O último trecho da viagem da Flórida a Nova York será muito intenso. Existem mudanças climáticas extremas na região. No momento, o sol está brilhando e não há vento nenhum, mas basta um segundo para a chegada de uma forte tempestade. Os raios caem literalmente a cada segundo e o céu fica completamente coberto por nuvens negras. E em mais um minuto, os raios do sol dispersam as nuvens e a tempestade acaba. Essa é outra anomalia causada pela corrente do Golfo. Enormes massas de ar quente se encontram com outras frias. Isso provoca mudanças climáticas instantâneas e tempestades violentas. A falta de preparo de muitos marinheiros e pilotos para tais condições levaram ao desaparecimento de navios e tripulações inteiras sem deixar vestígios. Só que agora, quando essas anomalias estão por toda parte, elas são bem estudadas e não devem ser temidas. Você chega em casa são e salvo e pode se orgulhar de ter experimentado as anomalias mais brutais do Triângulo das Bermudas. Mas, por favor, nada de levar na mala suas bermudas, ok? É demais. O famoso Triângulo das Bermudas no Atlântico Norte faz pessoas, navios e aviões desaparecerem no ar. Alguns especialistas culpam as más condições climáticas. Outros têm certeza de que o motivo é o tráfego intenso daquela região e algum erro humano. Muitas pessoas acreditam em teorias da conspiração, alienígenas, a cidade perdida de Atlântida e até um meteorito gigante no fundo do mar. Há também quem se recuse a acreditar que há alguma coisa estranha no Triângulo. Mesmo assim, o mistério continua. O que poucos sabem é que o Atlântico Sul também tem seu próprio enigma. Bem, não o oceano em si, mas um pedaço do espaço acima daquela região. Ele é chamado de Triângulo das Bermudas Espacial, ou Anomalia do Atlântico Sul. Lá, a proteção que a Terra tem contra a radiação solar é muito mais fraca que no resto do planeta. Quando uma espaçonave entra nessa região, tudo de ruim acontece com ela. Por exemplo, o equipamento pode falhar ou quebrar do nada. Quando a NASA estava lançando o seu rover Perseverance, de 2,5 bilhões de dólares, em julho de 2020, os planejadores da agência espacial tiveram que fazer de tudo para evitar o espaço do Triângulo das Bermudas. Caso contrário, ele poderia sofrer um estrago danado durante o trajeto rumo a Marte. Essa região bizarra se estende do Zimbábue ao Chile. A anomalia parece estar relacionada a um dos 2 cinturões de Van Allen, que são zonas de radiação intensa que vem do vento solar. As partículas carregadas são capturadas pelo campo magnético do nosso planeta. Elas formam 2 anéis que rodeiam a Terra, se estendendo de 650 a 58 mil quilômetros acima da superfície. A parte interna do cinturão de Van Allen é composta mais por prótons, enquanto a externa é feita de elétrons. Ao prender as partículas, os 2 cinturões impedem que você e nosso planeta sejam prejudicados pela radiação solar. A anomalia do Atlântico Sul fica na região onde a parte interna do cinturão de Van Allen se aproxima muito da superfície do planeta. Neste lugar, o campo magnético é muito fraco. Nada impede que os raios cósmicos atinjam até meros 193 quilômetros acima da superfície. E quanto mais radiação solar, mais partículas de alta energia se aglomeram acima do Oceano Atlântico Sul. O problema é que este ponto de radiação fica tão baixo que muitos satélites têm que passar por ele enquanto seguem suas órbitas. Lá, são bombardeados por prótons a uma velocidade de 3.000 golpes por centímetro quadrado por segundo. Não é à toa que isso afeta todos os sistemas eletrônicos da espaçonave. Por exemplo, o telescópio Hubble passa pelo espaço do Triângulo das Bermudas mais de 10 vezes por dia e não consegue captar informações quando está nessa região. Se o equipamento não for colocado em modo de segurança, todos os sistemas da espaçonave podem falhar. Além disso, quanto mais complicada for a eletrônica, mais problemas ocorrem na região da anomalia do Atlântico Sul, e mais caro será o estrago. A espaçonave SpaceX CR-1 Dragon quase caiu do controle em outubro de 2012. Presa à Estação Espacial Internacional, teve sérios problemas enquanto passava pela anomalia magnética. Por sorte, eles duraram pouco tempo. Em março de 2016, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial perdeu contato com seu satélite Hitomi. Ele foi lançado cerca de um mês antes para estudar os processos que aconteciam no universo. Mais tarde, descobriu-se que o artefato tinha se quebrado em pedaços e caído na Terra.
Um dos sensores de movimento indicou que o satélite estava girando, mas na verdade estava estável. Quando o sistema de controle tentou evitar o indesejado e não existente giro, o equipamento virou pedacinhos. Esse acidente desperdiçou quase 280 milhões de dólares e 3 anos de preparação. Mas voltando ao campo magnético da Terra, por que ele fica mais fraco acima do Atlântico Sul? Em vez de ser uma esfera perfeita, nosso planeta tem uma protuberância no meio. Se você medisse o diâmetro da Terra no Equador, ele seria 43 quilômetros maior do que de um polo a outro. Nas regiões onde há uma depressão, as partículas carregadas do espaço conseguem se aproximar mais da superfície do nosso planeta. O campo magnético é criado quando os metais líquidos fluem para dentro da camada externa do núcleo do planeta. Isso gera correntes elétricas e também dá à Terra seus polos sul e norte. Mas eles não são constantes, pois o campo magnético do nosso planeta está sempre mudando. Às vezes, fica mais fraco e em outras fica cada vez mais forte. Agora, o campo magnético da Terra está enfraquecendo. Esse processo começou mais de 1000 anos atrás. Os cientistas não negam que um dia os polos magnéticos podem se inverter. Aí, o Polo Norte se tornará sul e vice-versa. Tal fenômeno vem acontecendo desde que nosso planeta se formou. Na última vez, isso ocorreu cerca de 780 mil anos atrás. Especialistas ainda não têm certeza se essa inversão irá mesmo acontecer desta vez. Afinal, não é uma mudança instantânea. Esse longo processo pode até ser revertido. Tipo o que aconteceu 40 mil anos atrás. Na época, a Terra estava prestes a ter mudado o nome do Polo Magnético Norte para Sul, mas esse evento repentino acabou não sendo uma inversão completa. Enquanto os cientistas estavam tentando descobrir há quanto tempo a anomalia do Atlântico Sul acontece, fizeram uma curiosa descoberta geológica. Ela mostrava como era o campo magnético do nosso planeta milhares de anos atrás. O povo Banto era uma tribo de antigos africanos que vivia cerca de 1000 anos atrás na região do vale do rio Limpopo. Hoje em dia, essa região fica dentro da anomalia do Atlântico Sul. O povo Banto tinha um ritual estranho. Durante as secas, eles queimavam suas próprias cabanas de argila, com a esperança de que tal sacrifício traria a chuva de volta. Mas quando a argila queimava em altas temperaturas, os minerais magnéticos dela se alinhavam com o campo magnético da Terra. É por isso que quando essa substância esfriava, os minerais mostravam o formato do campo magnético do planeta. Isso ajudou os cientistas a entender que o processo de enfraquecimento da magnetosfera começou há muito tempo. As marcas deixadas na argila até especificavam certos períodos de tempo em que o processo foi bem ativo. 400 a 450 d.C., 700 a 750 d.C. e 1225 a 1550 d.C. E o melhor, os pesquisadores também encontraram a resposta para o mistério do Triângulo das Bermudas espacial. Eles viram que havia alguma coisa estranha entre o manto de silicato do nosso planeta e a parte externa do núcleo dele, que é feita de ferro-níquel líquido. Essa região fica a quase 2.900 quilômetros abaixo da superfície da Terra, e é lá que fica um enorme reservatório de rocha super densa. Alguns especialistas afirmam que essa coisa deve ter dezenas de milhões de anos de idade e milhares de quilômetros de largura. Ainda não está 100% claro como uma rocha, mesmo sendo desse tamanho, pode interferir no campo magnético do planeta inteiro. Pode ser porque ela esteja localizada entre a parte externa e fervente do núcleo e o manto, que é muito mais duro e frio. Essa pedra enorme deve estar atrapalhando a camada de ferro, que é a principal coisa que ajuda a formar o nosso campo magnético. Seja qual for o motivo, exatamente debaixo da África, o campo magnético é invertido. E é isso que provavelmente causa a anomalia que afeta as espaçonaves. No começo, os cientistas imaginavam que essa descoberta indicava que os campos magnéticos estavam prestes a se inverter de novo. Se isso fosse verdade, nosso planeta passaria por várias catástrofes. Os continentes poderiam tentar ir para direções diferentes. Isso desencadearia terremotos, causaria a extinção de muitas espécies e provocaria mudanças climáticas. Ainda bem que não há evidências de que as consequências da inversão de polos seria tão ruim assim. Melhor, ela pode nem acontecer. Após mais pesquisas, ficou claro que o Triângulo das Bermudas espacial não é um sinal de uma futura inversão de polos. Os eventos que acontecem debaixo do continente são mais propensos a fazer parte de algo maior. Porém, a anomalia do Atlântico Sul é assustadora por si só.
Se essa região continuar crescendo, causará problemas não só no espaço, mas também aqui embaixo. Os computadores e outros equipamentos eletrônicos vão falhar ou parar de funcionar. Agora, a radiação está menos intensa nas camadas mais baixas da anomalia do que na parte superior. No entanto, ao longo dos últimos 150 anos, o campo magnético da região perdeu mais de 15% de sua força. Isso não significa que a Terra ficará desprotegida da radiação solar em um futuro próximo. Especialistas têm certeza de que isso não acontecerá pelo menos por mais 1 bilhão de anos. Além disso, algum tipo de campo magnético sempre existiu durante a inversão dos polos magnéticos, embora ele fosse mais fraco e mais complicado do que o que temos hoje.